Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segundo a Samuel, capítulo 20, a sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Este tocou a trombeta, dizendo: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi à sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda e as sustentava, porém não as possuiu. E estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso tomou tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, os peleteus e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, o filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, eis que estava junto a Gibeon. Amasa veio diante deles, e estava Joabe cingindo da sua roupa que vestira, e sobre ela um manto e um cinto que estava também, a sua espada presa nos seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este feriu com ela a quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e este morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que queira bem a Joabe, a quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava perto parava. Como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, a Bet-Maaca e todos os beritas, e ajuntaram-se e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca e levantaram uma barragem contra a cidade. E isso colocando na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te aqui, para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? E ele disse: Sou eu. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Eu ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram.
Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorais a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu faça tal coisa, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só esse, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sob todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o cronista, e Seva, o escrivão, Zadoque e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Segundo Samuel, capítulo 21, fome em Israel e a sua causa. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul ou com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis então que eu vos faça? E disseram ao rei: O homem que nos destruiu intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos, se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Paiá, que ainda tinha de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram estes 7 juntamente e ficaram mortos nos dias da cega, nos dias das primeiras colheitas, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha. Desde o princípio da cega até a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então o rei Davi veio e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seus filhos,
dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os havia pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, o seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizera tudo o que o rei ordenava. E depois disso Deus se aplacou com a terra. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benote, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Entre Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jarel Reginho Belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era o haste como um órgão de tecelão. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6. 24 ao todo, e também este nascera do gigante. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. 2 Samuel, capítulo 22, Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, eu o invocarei, e dos meus inimigos ficarei livre. Porque me cercam as ondas da morte, e as torrentes dos homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontrar-me-ão os laços da morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do meu templo ouvi ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos teus ouvidos. Então se abalou a terra e tremeu. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos teus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi isso sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a tua voz. E disparou flechas e os dissipou,
raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das tuas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram eles mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. E tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha ele prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos ele me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos eu não me desviei. Porém fui sincero perante ele, guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza diante dos meus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e o Senhor os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus eu salto de um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada. É escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos à peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus pés. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. Eu os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantarão. Mas caíram eles debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater-se debaixo de mim aqueles que se levantaram contra mim. E deste-me o pescoço dos meus inimigos e daqueles que me odiavam, e eu os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações, e o povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram e, cingindo-se, saíram dos teus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre aqueles que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre os gentios e entoarei louvores ao teu nome.
ele é a torre das salvações do rei. E usa de benignidade com o teu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.